Sejam bem-vindos a mais um episódio ao Volante com a Norauto. Este é o 6º episódio e neste podcast nós descomplicamos o mundo automóvel. Normalmente falamos de carros, revisões periódicas, já falámos sobre inspeções, já tivemos aqui com a GNR também. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e vamos abrir o capô da Norauto para perceber o verdadeiro motor da empresa. As pessoas. Uau! Posso só ter uma salva de palmas com isto, malta? Por favor. Pá, porque eu achei que realmente esta frase... Quem escreveu esta frase realmente estava muito iluminado. Hoje vamos falar sobre o que acontece nos bastidores para que os centros funcionem tão bem. Vamos falar sobre a formação das pessoas, que é um tema muito importante. Para isso tenho aqui comigo a Catarina Alves, que é a responsável por desenvolver o talento aqui na casa, in the house. É isto, não é, Catarina? Pronto, só Obrigada. Para saber se estava a dizer tudo bem. E o Francisco Lopes, responsável de oficina, que é o exemplo vivo de que a Norauto, na Norauto, o céu é o limite. Uau. Isso mesmo. Isto é incrível, malta. Eu queria que vocês se apresentassem para nós ficarmos a conhecer-vos um bocadinho melhor. Catarina. Então, o meu nome é Catarina Alves, trabalho na Norauto desde 2018 no Departamento de Recursos Humanos e na área de desenvolvimento das pessoas. Portanto, trabalho tudo o que é a área da formação e processos evolutivos. Portanto, é um trabalho que me dá muito, muito gosto, porque acabo por ter aqui um contacto com todas estas pessoas e com a possibilidade de poder ajudá-los aqui na sua evolução. Francisco. O meu nome é Francisco. Olá Francisco, toda a gente, olá Francisco. Neste momento sou responsável da oficina do Barreiro e faço parte também da formação da equipa da oficina de novos integrantes, e é o máximo poder ajudar quem entra agora e formar para um dia, quiçá, serem mais. Exatamente, é isso mesmo. Eu fiquei impressionado aqui com um número, porque existe 71% de progressão interna. E nós vamos, atenção, isto não é uma coisa em que eu faço perguntas e vocês respondem, vamos tentar que isto seja uma discussão em que falemos todos sobre o assunto, mas mesmo assim, Catarina, vou começar por ti com este número, porque é realmente fantástico existir isto numa empresa. Isto quer dizer que a maioria das pessoas em cargos de responsabilidade nasceu dentro da empresa e veio de baixo, digamos assim. Explica-nos como é que é este ecossistema do Be Mais Norauto. Sim, este 71% de progressão interna é algo que nos orgulha muito e é a nossa bandeira, digamos assim, quando falamos de recursos humanos e das nossas políticas de desenvolvimento. O Be Mais Norauto é o nosso processo de desenvolvimento interno. Portanto, trata-se de, a partir do momento em que o colaborador é identificado pelo seu líder, como alguém que poderá evoluir para uma função de maior responsabilidade, de liderança, e depois todo o trabalho que fazemos com essa pessoa. E esse trabalho... O que é PowerPoints? São PowerPoints? Não, também tem, mas não é só, tem muito mais. Ao longo do trabalho, ao longo do processo de desenvolvimento, nós identificamos nessa pessoa quais é que são os eixos de melhoria e dentro da empresa temos formadores internos, como é o caso do Francisco, por exemplo, e temos ferramentas como o mentoring, o coaching, que pomos ao dispor dos colaboradores para conseguir desenvolver essas competências que ele terá de desenvolver. E quando falamos em competências, estamos a falar de soft skills, mais comportamentais, assim como hard skills, coisas mais técnicas. E quando eu falo aqui em técnicas, não é técnica na área da mecânica, mas sim... Mas técnicas no trabalho em si. Exatamente. Um líder tem de saber analisar uma conta de exploração, ou tem de fazer a gestão da oficina, no caso de um responsável da oficina. Então essa pessoa começar que ferramentas é que eu tenho ao dispor para isso, como é que eu posso analisar, como é que eu posso criar um plano de ação, isto faz sentido ou não. Tudo isto são técnicas que nós tentamos aqui ensinar e que as pessoas aprendam quando estão neste processo evolutivo. No final do processo evolutivo,
existe realmente um trabalho que eles têm de apresentar, e esse trabalho pode ser um PowerPoint, efetivamente, mas que no fundo é um resumo do trabalho que eles já fazem com as equipas, na gestão do centro, na área onde eles estão, e que no fundo é um resumo de planos de ação que colocam em prática e que nos mostram que realmente essa pessoa está apta e vai ser formalmente validada para a missão para a qual está proposta. Muito bem. E porquê é que vocês acham que hoje em dia se fala tanto em formação e em progressão de carreira nas empresas? Acho que isso é importante. Isso podem falar os dois ao mesmo tempo e cada um dar o seu input. Eu acho que cada vez mais, sobretudo os jovens, sentem que têm necessidade de ser abraçados, digamos assim. E quando é imposta essa oportunidade, quando eles veem que estão a ser abraçados por alguém e formados, ou seja, que alguém quer que realmente a sua carreira seja progressiva, eu acho que isso é o mais importante. Então isto nos jovens é mesmo notório, digo isto por mim, que também sou um jovem, e é mesmo notório e acho que é o mais importante, é sentirmos que do outro lado está alguém que nos acolhe e que nos quer ver crescer. Por isso é que eu acho que a formação é tão importante e tão relevante neste momento. Catarina, queres acrescentar mais alguma coisa? Concordo plenamente. Eu acho que a Norauto desde sempre apostou e aposta na formação. No nosso número de horas de formação anual, em média 19 mil horas de formação anual. Uau. Eu acho que isso é muito, sim, tentamos aqui alcançar todas as pessoas e não é fácil quando nós temos colaboradores que já estão há muito tempo na empresa. É difícil, temos aqui novidades e tentamos estar a par com aquilo que... Sim, porque a verdade é que o mundo também evolui muito rápido e tem existido muitas diferenças muito rapidamente. Sim. E vocês têm que estar sempre em cima do acontecimento. Temos de ir a par. Ainda há pouco tempo, e já foi falado aqui em episódios anteriores, na questão dos híbridos e elétricos, há cerca de 4 anos, quando começámos a criar esta formação para conseguir formar todos os colaboradores, ou grande parte deles, para podermos depois dar resposta aos clientes. Portanto, isto é estarmos a par daquilo que é a evolução. E o que o Francisco disse é verdade, nós temos muitos jovens e a formação em si é realmente uma grande vantagem, porque estão sempre a evoluir, estão sempre a aprender, mas o facto de nós podermos pegar neles e trabalhá-los e dar-lhes a possibilidade de crescerem, eu acho que isso é uma motivação extra. Sim, portanto, é uma motivação extra e também é uma maneira de ficarem dentro da empresa e felizes, não é? É uma forma de retermos as pessoas com felicidade, não é? Porque é um dos nossos valores, o entusiasmo, portanto, ter esse entusiasmo no trabalho, e ao mesmo tempo estamos a alimentá-los de conhecimento, e esse conhecimento que nos vai permitir depois dar uma resposta mais eficaz ao cliente final. Portanto, acaba por ser aqui... Claro, se os colaboradores estiverem felizes e conseguirem prestar um bom serviço, no final de contas vamos dar mais felicidade a toda a gente e um melhor produto. Portanto, toda a gente é um win-win para toda a gente. É isso mesmo. Francisco, tu és a prova real, a prova viva da Academia Norauto. Como é que a Academia apareceu na tua vida? Foi um convite de surpresa, um desafio dos teus líderes, ou foste tu que sentiste que estava na hora de meter uma mudança acima? Isto foi algo progressivo, ou seja, foi visto como uma evolução de carreira, foi proposta pelo meu líder, sim. Ele viu que tu estavas a mandar lá em tudo lá no Barreiro e disse não. Não, é uma questão de, ou seja, nós tentamos trabalhar sempre isto, a parte do leader coach, e às vezes temos de ser mais coach e menos líder, e é isso, saber olhar para as pessoas, identificar potenciais, e acredito que seja isso que aconteceu. A partir daí é-nos proposto um plano de desenvolvimento, onde nós temos várias etapas a seguir, com todas as partes práticas que temos que saber, como é óbvio, e a partir daí é sempre a somar conhecimento e a desenvolver. Na minha ótica é algo que eu não vejo em outra empresa nenhuma, pelo menos que eu saiba. Pelo menos com esta taxa de sucesso. Com esta taxa, pelo menos, então é algo abismal e algo muito bom, muito enriquecedor. É ótimo, tal como foi falado do entusiasmo, a partilha. Nós na Academia juntamos vários centros de várias regiões do país. Isso é ótimo. Temos feedbacks diferentes, métodos diferentes, e isso ajuda-nos muito depois no futuro profissional a juntarmos todos esses conhecimentos e a fazer o melhor. Eu acho que
que foi tudo natural e foi tudo ok. Na academia não poderia haver nada melhor, digamos assim. Muito bem. Catarina, do teu lado, como é que vocês decidem quem é que está pronto para entrar nestas 8 semanas intensas de formação e depois se existe tipo algum teste psicotécnico, qualquer coisa onde vocês consigam perceber logo, fazer, como se diz, quando nós tínhamos na escola, era um teste de aferição, não é? De orientação profissional. Sim, não, aquele Sim, primeiro teste, aquele da primeiro aferição. teste quando nós entramos na Sim. escola, que é tipo o teste de, alguém se lembra o nome? Não era a aferição, era outra coisa, mas pronto. Antes de começar tipo, a ter os testes mesmo, nós tínhamos um teste para perceber o que é que já tínhamos Em que aprendido nível antes. é que estávamos? Exatamente. Como é que funciona Então, este processo? nós temos nosso viveiro, entre aspas, de talentos, não é? Onde nós temos as pessoas que poderão eventualmente participar nas academias que vamos lançando. Como é que nós identificamos quem é que são as pessoas? Pessoas que ainda não tenham tido um determinado número de formações, porque a academia, no fundo, é um shot, entre aspas, de formações. Portanto, tem em 8 semanas, em 2 meses, os participantes acabam por ter um conjunto de formações que, se não Vai forem... um bocadinho a tudo. Que vai um bocadinho a tudo e que, se não forem à academia, vão tê-las também, se calhar, mesmo muito mais espaçadas. E, portanto, tem de ser pessoas que, se calhar, ainda não tenham tido a oportunidade de ter aquelas formações e que, ao tê-las, vão ganhar com isso. E como é que nós escolhemos? Com os líderes diretos, portanto, com o diretor de centro ou com o responsável da oficina que está com aquela pessoa, ou o responsável de vendas, dependendo da área que a pessoa esteja. Com o líder de região, temos um número limite, sabemos que mais do que aquele número não é pedagogicamente sequer aconselhado, porque também não vão conseguir tirar proveito, nem vão ter a participação, nem vão conseguir participar como é esperado e como poderá ser vantajoso para eles. E a partir daí nós escolhemos quem é que são as pessoas. Portanto, no fundo quem é que naquele momento poderá ganhar mais com aquela formação, com aquele conjunto de formações e, obviamente, em conjunto sempre com os líderes dessas pessoas. Okay. Se nós não tivermos o líder connosco e que esteja a apoiar a participação dessa pessoa, é muito mais difícil, porque isto faz parte, isto vão ser 2 meses em que estas 10, 12 pessoas vão estar Só na academia? Muito na academia. Estamos a falar de 2 a 3 dias por semana na academia. O que significa que o trabalho operacional fica ali um bocadinho comprometido. Digamos assim. E, portanto, tem de haver aqui um envolvimento dos participantes, mas dos seus líderes também. Muito bem. Vamos aqui à experiência e os pilares mais na prática da academia. A academia assenta em eixos como o cliente, o humano e a sustentabilidade. Como é que conseguem passar temas tão estratégicos para módulos práticos de formação? Então, a academia é composta por 23 módulos e, como disseste, nesses pilares. O que nós fazemos é convidar pessoas que trabalham na empresa nesses mesmos pilares. Por exemplo, na sede, nós temos pessoas a desenvolverem trabalho na área de recursos humanos, na área da sustentabilidade, na área do marketing, na área financeira. Portanto, estas pessoas passarem diretamente o conhecimento para os participantes. Os tais PowerPoints. Os PowerPoint, mas mais do que isso. Esperemos que mais do que isso. Claro que sim. Porque a ideia é passar-lhes muita prática. É muito importante nós termos pessoas no terreno, na operação, que percebam como é que as coisas chegam lá. Porque se nós só estivermos a colocar em prática e não percebermos o que vem por trás até ali, é pobre. Acabamos por estar a fazer as coisas às vezes um bocadinho mecanizadas. Quando nós sabemos o que é que está por trás, acho que acaba por ser um bocadinho mais fácil, até depois de passar à equipa. Claro ter um chefe de oficina, um responsável de oficina que consegue passar à equipa a parte da sustentabilidade, o porquê de fazer a separação dos resíduos, o porquê, etc. Portanto, isso é fundamental, e estou a pegar aqui num exemplo muito prático, muito básico, mas é fundamental que eles tenham isso. Portanto, isso é uma das formas que nós temos de tornar a academia prática, ok?
Depois há outra forma, que é, a partir de uma determinada altura, portanto ali no final da academia, eles depois têm que nos apresentar um trabalho, uma apresentação deles e do trabalho que eles têm desenvolvido, de alguma problemática, de algum desafio do seu centro, e aí nós temos o apoio de mentoria que é também de um formador interno, do nosso formador de loja, e esse apoio é muito prático, e eles aí vão ter a possibilidade de pôr a mão na massa, não é? Como costuma dizer, e discutir as problemáticas, que planos de ação é que podem propor, são mesmo planos de ação, são realistas, não são, vai valer a pena, não vai, portanto, há aqui tudo isto acaba por ser muito prático. Francisco, em relação a ti, eu queria saber, temos aqui o ponto de vista do formador, não é? Exato. E da pessoa que foi formada, que és tu, neste caso, o que é que tu retiraste da academia, como é que foi a experiência, foram as 8 melhores semanas da tua vida, diz-nos a verdade. É sobre isto que nós queremos falar. É muito, como disse, é muito enriquecedor, são muito concentradas, ou seja, é pesado, temos que lá estar com muita dedicação, como é óbvio, mas é muita informação ao mesmo tempo, mas é importante, como a Catarina disse, de virem todos os departamentos, foi todos os departamentos da sede, quebrar ali um bocadinho o gelo entre os centros e a própria sede. Sabemos o trabalho que eles fazem, tanto de contabilidade como de sustentabilidade, e isso depois no terreno, no centro, para as equipas é muito importante, porque saber explicar aquilo que acontece em cima, digamos assim, para mim é o mais benéfico. Foi muito importante a academia para mim, porque eu comecei como um reforço de verão da empresa, ou seja, nem sequer era suposto me manter, digamos assim, e foi sempre um processo evolutivo, e a academia foi o auge, ou seja, foi chegar ali naquele ponto. E não, agora vais perceber realmente o que é a parte líder, a parte de coach, a parte do André, que é o nosso formador de mentoring, é como um padrinho, digamos assim, está no terreno, explica-nos aquilo que nós temos que estar mais inteirados, chama-nos a atenção por vezes de alguma coisa que, olha, não, nesse plano de ação se calhar deverias pegar em tal ponto e não neste, e acho que é o maior ponto impulsionador. É mesmo este, é estarem connosco, estarem no terreno, perceber as nossas adversidades e fazer disso forças. E qual é que foi o maior desafio que tu tiveste? E já agora, o que é que tu propuseste para melhorar neste trabalho, se é que ainda te lembras, que fizeste o trabalho final da academia? Sim, aqui o maior desafio é mesmo saber digerir toda aquela informação, ou seja, sabemos que é um shot de, como a Catarina disse, um shot de formações, mas todas muito dentro daquilo que é a realidade no Norauto. E nós, nessas formações, damos muitos pontos críticos que muitas das vezes estão fora da nossa área de intervenção. Eu falo por mim, chefe de oficina, damos a parte de contabilidade, damos a parte de recursos humanos, para nós percebermos realmente o bolo todo. Essa para mim foi a maior dificuldade. Os pontos a melhorar é haverem mais academias. Acho que é importante, é mesmo o fator-chave, é haver academias, captar os nossos talentos e não os deixar ir embora. Acho que é o mais importante. Nem mais. Nós já falámos da evolução tecnológica e desta necessidade de estarmos sempre a par do mundo, não é? que nos rodeia, mas isto na parte da formação acaba por ser muito difícil de conseguir, porque é preciso também muitas vezes preparar os formadores para depois conseguirmos fazer a formação na academia. Como é que funciona este processo para estarmos sempre em cima do acontecimento? Nós tentamos, de academia para academia, e normalmente temos uma academia por ano, atualizar ali alguns conteúdos, por força das atualizações que a empresa vai tendo também, e por força, obviamente, das atualizações do mundo, não é? À nossa volta, e daquilo que são as necessidades do cliente final, e depois, obviamente, também de formarmos os nossos colaboradores nesse sentido. Pronto. Ao nível da liderança, também tentamos ter aqui algumas novidades. Nós temos sempre uma ou outra formação externa que trabalha aqui a comunicação, a liderança, a resolução de problemas. E está muito bem, porque vocês os dois estão muito bem na parte da comunicação. Obrigada. Quem vos está a formar está muito bem. Obrigada. Parabéns.
E então tentamos aqui ter sempre uma novidade da academia para a academia. Antes de cada academia temos reuniões com todos os departamentos que acabam por participar aqui como formadores internos. Percebemos, ok, o que é que temos de mudar este ano, o que é que temos de acrescentar, o que é que temos de alterar, e não só às vezes em termos estéticos, mas principalmente em termos de conteúdos, e é muito isto. Eu acho que é um trabalho tão estreito com todos os departamentos e que há sempre tanta receptividade de todos eles, não vemos aqui nenhuma resistência, nenhum bloqueio, nenhum entrave, que isto acaba por ser uma coisa muito natural. Sabemos que a academia vai ser lançada num determinado mês, com a antecedência necessária, 4 meses, 3 meses, começamos a trabalhar ali os conteúdos, na altura está tudo lançado, toda a gente sabe as datas, os horários, é muito fluido já, para nós mesmo. Muito bem, muito bem. Temos falado aqui muito em líderes, não é? E na academia isso é um ponto muito, muito importante. Como é que estes líderes se formam? É a minha primeira questão. E o que é que conta mais? O perfil natural da pessoa ou a dedicação que ela mostra no processo, Catarina? Ok, um líder não se forma de um momento para o outro, não estalamos os dedos e está aqui um líder pronto, sai de uma máquina e está... Foram 8 semanas líder. Está feito, não, é óbvio que não. Mas eu acho que aqui o trabalho de trabalhar a liderança é muito isto, ok, temos esta pessoa que já tem um perfil que é um perfil interessante para um líder. O que é um perfil interessante? É alguém que vive no dia-a-dia os valores da empresa, que dá aquele extra, não é? Portanto, além da sua função... Veste verdadeiramente a camisola. E já faz um bocadinho para além daquilo que lhe é pedido, já é um líder informal, digamos assim. Muitas vezes os líderes começam por ser líderes informais. Estão na sua equipa e possivelmente foi o que aconteceu com o Francisco. Possivelmente não, aconteceu com o Francisco. Era um reforço de verão. Sim, o Francisco começou assim, foi integrado depois na equipa, ao trabalhar com o responsável da oficina dele, ele começou ali a destacar-se também, a ser um braço direito, no fundo era um líder informal. E quando nós temos este perfil, depois é muito mais fácil trabalhá-lo. E claro. então aqui é só identificar, é só identificar quais é que são os eixos de melhoria desta pessoa, ok, tem os tais hard skills mais técnicas que tem que melhorar, são ferramentas que nós temos de lhe passar. Por outro lado, vamos trabalhar aqui a comunicação, vamos trabalhar a liderança, vamos trabalhar a organização da equipa, é isto que ele precisa, então vamos investir nisto. E obviamente que o ter esta pessoa com um perfil já, não direi nato, mas que já está ali com ele, depois é muito importante que esta pessoa também dê e mostre algum empenho e dedicação, como é óbvio. E nós temos muitas vezes... Mas uma pessoa que tem isso, normalmente essa dedicação é natural. Sim, portanto. O que eu acho importante também é a pessoa ter aqui alguma pés no chão e alguma humildade, porque isto são perfis que nós gostamos de ensinar, e a Norauto é uma empresa que gosta de passar conhecimento, é um dos nossos valores, a partilha, e portanto partilhar esse conhecimento. Desde que haja receptividade das pessoas para isso, eu acho que é meio caminho andado. Havendo já o tal perfil, havendo receptividade e humildade para isso, eu acho que temos o perfil perfeito. Também há aqui uma coisa que eu acho interessante, que é os perfis dos líderes têm mudado bastante. Muito. Não é? Antigamente, se calhar existia aquela coisa mais do líder, era uma pessoa a quem nós tínhamos medo e que não chegávamos assim com tanta facilidade, digamos assim, era uma pessoa menos acessível. Sim. E hoje em dia eu acho que isso caiu completamente por terra, porque no fundo um líder é quem realmente ouve as pessoas e consegue dar-lhes algum conforto, perceber o outro lado e tentar melhorar as coisas. Francisco, tu sentes que é um bocadinho isto, e se durante este processo, esta é a minha primeira pergunta, e a segunda, durante este processo, em algum momento te sentiste sozinho, ou lá está, tiveste sempre alguém ao teu lado a apoiar-te? Sim, nesta fase acho que os líderes, tal como já falámos aqui, têm que ser muito leader coach, ou seja, temos que lidar muito, saber gerir pessoas. Acho que isso é o mais importante. Foi uma frase até no final da academia, isto tem título de curiosidade, foi-nos pedido uma frase para descrever, e a frase que eu utilizei foi de pessoas para pessoas. Ou seja, eu acho que é o mais importante, mas é o mais difícil também, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu perfil,
e saber lidar com esses perfis diferentes é muito difícil. E acho que é o mais importante na fase de um líder, é saber gerir também a parte técnica, mas depois saber gerir as pessoas. A segunda pergunta, recorda-me? Se alguma vez te sentiste sozinho ou se estiveste sempre apoiado? Não. Isso é tal e qual como a Catarina falou. Temos o tal mentoring, temos o formador de loja, o André, está sempre lá à distância de uma chamada, se for necessário. Existe sempre um acompanhamento durante a academia, a perguntar se há algum eixo de melhoria, se está tudo a correr bem, se existe alguma coisa a melhorar. E acho que isso é bastante satisfatório. Não posso sentir sozinho uma empresa que abraçou e que me fez este processo evolutivo até aqui. Acho que isso era ingrato. Claro que sim. Olha, tu que fizeste todo o processo, quais é que foram as maiores mudanças que a Academia provocou no teu trabalho do dia-a-dia, que realmente sentiste diferença? Como trabalhavas, pensavas ou tomavas decisões antes da Academia e o que é que mudou? Ok. O que mudou foi ser mais receptivo. A Academia traz muito isso, traz a parte, pelo menos por mim, as soft skills, a parte comportamental. Acho que isso foi o que mudou mais. O saber olhar para além do horizonte, perceber o que está errado, trabalhar com mais calma com as pessoas, mudar ali o mindset, que às vezes as coisas estão a correr mal, mas não é o procedimento em si, é realmente o mindset das pessoas. E o nosso também, porque às vezes o nosso mindset também não é o correto, e acho que isso foi a melhor melhoria após a Academia. Foi isso, saber olhar com mais calma e gerir as nossas expectativas em torno daquilo que é o nosso objetivo. Francisco, o que é que dizem os teus olhos? Eu queria saber quais é que, para além do trabalho propriamente dito, o que é que tu achas que em ti, Francisco, mudou de antes da Academia e depois da Academia? Ok. Acho que sou uma... A tua vida em casa também ficou muito mais fácil? Sim. Acho que sou uma pessoa mais é tal situação, mais receptiva e com mais olhos para o futuro. Acho que é isso. Ou seja, a minha expectativa para o futuro tornou-se ainda melhor, visto que abracei esta oportunidade e que correu bem, e espero abraçar outras e que corram bem também. Catarina, falando aqui de futuro, que conselhos é que tu dás a quem tem a ambição de crescer na empresa onde trabalha, seja na Norauto ou noutra qualquer? Mas na Norauto melhor, claro. Claro, é isso que nós queremos. O conselho que eu daria vai muito no sentido daquilo que eu falei anteriormente, e que o Francisco agora também referiu, que é ter esta abertura, ter esta capacidade de receber um bocadinho os ensinamentos e aquilo que se passa. Muitas vezes a Norauto aposta muito na formação, a forma como nós estamos organizados ao nível da formação. Nós temos formação de oficina, formação de loja, formação de liderança. Todos os colaboradores que entram para a oficina têm um percurso de formação obrigatório, todos os que entram para a loja têm um percurso de formação obrigatório. Portanto, isto existe para preparar as pessoas o melhor possível para o terreno. E eu acho que se nós tivermos pessoas que estejam receptivas a isto, e essas pessoas se vierem a tornar líderes, como é o caso do Francisco e de outros colegas como ele, que participaram também na Academia, e outros que já tinham feito anteriormente, e que depois vão crescendo na organização com este mindset de querer passar conhecimento, de querer que as pessoas aprendam mais. É isto que eu aconselho. É que tenham este mindset, que trabalhem para isso, para abrir um bocadinho a mente neste sentido. Isto porque quando nós temos pessoas às vezes muito fechadas e que não querem, não estão receptivas, nós estamos a travar o crescimento das pessoas, estamos a travar o desenvolvimento dos colaboradores. Claro. E não é isso que se pretende. Pretende-se que, mente aberta, vamos querer partilhar o nosso conhecimento e deixar que outras pessoas partilhem também o conhecimento com os nossos colaboradores. O Francisco é um caso disso. O Francisco, neste momento, é formador também da empresa, dá formação a novas pessoas que entram para a oficina, da parte da integração, e isto é fundamental, é porque também os líderes que estão com ele lhe dão esta abertura, lhe percebem que isto também o motiva, e, portanto, tentar encontrar aqui o que é que faz sentido para esta pessoa. O que é que vai fazer esta pessoa mais feliz? Mais feliz. E isto muito ligado a estas gerações mais jovens, não é? Que precisam
Todos nós De motivação. precisamos, mas estas pessoas precisam disto, precisam de um sentido. E no fundo é isto, é darmos esse sentido e as pessoas estarem receptivas a aprender. Penso que será. Perfeito. Catarina e Francisco, nós já percebemos que realmente a academia é transformadora. Até eu quero ir fazer as formações. 8 semaninhas. Vamos combinar isto. Agora eu queria testar-vos com algumas perguntas rápidas. Só têm de responder sim ou não, e se quiserem justificar de forma curta também está ótimo. Primeira pergunta: é possível transformar um colaborador num verdadeiro líder em apenas 8 semanas? Sim ou não? Não. Muito bem. Epá, então se calhar as 8 semanas tenho que ter um bocadinho mais de tempo livre. A formação na academia é mais difícil do que um dia intenso de trabalho na oficina? Sim. Sim. É? Intenso não é... Intenso. Ou seja, quando eu digo intenso é informação. Ou seja, não vamos para ali passear. É intenso, temos que reter e absorver. A nível físico, não, mas psicológico é intenso, sim. Eu vou com o Francisco, porque Muito bem, ele está muito bem, mais Catarina. habituado à parte da oficina Claro, do que eu, portanto. Claro, Confio. perfeito. Catarina, o Departamento de Recursos Humanos na Norauto sabe mudar um pneu sem ajuda? Sim. Sabemos mudar pneus. Isto foi super assertivo. Claramente sabe mesmo. Claro que sabemos mudar pneus. Muito bem, muito bem. Francisco, houve algum momento em que pensaste em desistir da academia? Não. Não? Nunca. Nem quando pediram para fazer flexões Não, sem parar? não. Nada. Nunca. Pronto. Assim está tudo bem. Para terminar, vamos fazer aqui um jogo engraçado que se chama Isto ou Aquilo. Pronto, muito simples. Vocês respondem ao mesmo tempo para perceber qual é que é a vossa escolha. Se quiserem, podem justificar também de maneira curta, mas é muito rápido. Estão prontos? Sim. Então vá. 1, 2, 3. Conduzir ou ir à pendura? Conduzir. GPS ou sentido de orientação? GPS. Perfeito. Waze. É Waze? Waze. Ou seja, Claro. viram outro Calça dos episódio. homens. Sim. Viram outro episódio. Muito bem. Trabalhar com música ou em silêncio? Música. Música. Muito bem. Mas música só instrumental ou com letra mesmo? Cantam ali pelo meio e não sei o Temos quê. que cantar. Depende do que esteja a fazer. Por mim temos que cantar, sim. Tens que- A animação. Perfeito. Arrumar a oficina ou organizar pastas na Drive? Arrumar a oficina. A organizar pastas na Drive. Mãos sujas de óleo ou mãos no teclado? No meu caso, um teclado. É um misto, sujas de óleo. Vá. Aprender a fazer ou aprender a ver? Fazer Aprender a fazer. Feedback na hora ou feedback no final da semana? Na hora. na hora, sim. Perfeito. Liderar ou mandar? Liderar. Muito bem. É sexta-feira, são 5h55 da tarde. Terminar a tarefa ou deixar para segunda-feira? Terminar. Nem dormimos ao fim de semana. Vocês vão ter uma carreira sempre a subir na Norauto. Impressionante, pá. É impressionante. Para terminar, queria apenas que dessem um conselho lá para casa, para quem trabalha no setor automóvel e não só. Que conselho dariam para quem quer crescer na carreira e realmente ser um líder? Para mim é agarrar a oportunidade, não desistir, confiar sempre no processo. No caso de quem trabalha no Norauto, a academia fornece o caminho, as ferramentas, é só embarcar. Pá, Francisco, pá, realmente, Francisco, tu estás muito forte, pá, nestas frases, pá. Notas, sabes comunicar, tu mandas estas também lá na oficina. Eles ficam mais boquiabertos. Ficam, às vezes ficam. Pô, isto juntando à música que tu pões na oficina, Música tá tem top. que ser, sim, Tá top. para ambientar tem que ter música. Catarina, Eu acho que o Francisco já disse tudo. No fundo é aproveitar as oportunidades que a empresa no caso dá, e lá está, acreditar e mostrar que dar o extra mile, dar aquele um bocadinho mais. Nós às vezes queremos as coisas antes de mostrarmos que somos capazes, então vamos ter de mostrar e a seguir Para virá depois. com certeza absoluta, porque a Norauto valoriza e se a pessoa fizer isso vai de certeza absoluta ter lá à frente, portanto acho que será isto. é isso mesmo, acho que estamos perante uma empresa que tem pessoas felizes
e que faz os seus clientes felizes exatamente por causa disso. Muito obrigado aos dois por terem estado aqui comigo à conversa. Gostei muito de falar com vocês. Não sei porque é que vocês estavam nervosos, porque isto correu muito bem. Vocês falam muito bem e acho que foi mesmo um conteúdo enriquecedor. Muito obrigado por terem estado aqui. Quanto a ti, vamos ter mais episódios ao volante com a Norauto e boa viagem ao volante com a Norauto.